If you can't make a choice, this whole neighborhood could fall apart. Estamos no ar, CNN Tonight começando agora. Eu amo essas nossas introduções, porque aí eu quero saber se você, na nossa hashtag, já entendeu qual é o assunto do nosso programa de hoje. Porque olha só, eu começo com uma pergunta. Será que algum dia, em algum momento da vida, estaremos totalmente satisfeitos? Ou a insatisfação sempre vai fazer parte dos nossos dias? E será que tem um lado positivo nisso? Insatisfação no trabalho, no relacionamento, com a vida financeira, com o corpo? Vamos conversar sobre isso aqui hoje com o nosso convidado. A gente já está na bancada com o Ronaldo Coelho, que é psicanalista. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu vou começar já com a pergunta que eu fiz no começo. Somos seres eternamente insatisfeitos? Então, é verdade que somos insatisfeitos desde que estejamos vivos, né? Tem o Freud, vou me lançar de Freud, né? O Freud, num texto de 1914, que se chama Introdução ao Narcisismo, ele vai falar que nós sempre estamos insatisfeitos diante da vida e que isso é um motor da vida, mas que não é verdade que estamos sempre insatisfeitos da mesma forma, né? E nesse texto mesmo, ele cria um conceito, né, que é o de ideal de eu e do eu ideal, que são diferentes formas de insatisfação. O ideal de eu, vou começar pelo eu ideal, tá? O eu ideal, ele vem dessa projeção, né, ali desde o bebê, da criança, da projeção que os pais fazem para aquele bebê, que é o bebê ideal, que eles idealizam, né, que seja. E aquela criança, e depois na escola, nos grupos, a pessoa, ela forma uma ideia do que ela tem que ser, do que ela deve ser. Então, no eu ideal, o verbo é o que eu devo ser, o que eu deveria ser e que eu não sou, né? E sempre que eu faço a comparação, né, existe um movimento muito autodestrutivo. Por quê? Porque ele é inalcançável, esse eu ideal, né? E o ideal de eu, ele é um pouco diferente, né? O ideal de eu, ele está muito mais associado a uma ideia de que você sabe que é impossível alcançar aquilo que seria o ideal, mas ele organiza você como um norte, né? Para você se transcender, né? Para você ir além, para você buscar um pouco mais. É como saber, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe. Mas não que a gente ache que a gente é burro, né? Que a gente não sabe nada. É diferente do outro, né? Da outra forma, que é, nossa, mas eu não sei tanto quanto o carnal, então eu sou uma pessoa completamente ignorante, né? É autodestrutivo no ideal de eu. O que eu gostaria de ser, aquilo que eu acho que eu deveria ser, né? Eu não sou, passa a ser destrutivo. Então, é muito diferente. É isso que eu ia até jogar pra Gabi, porque eu acho que essa insatisfação, digamos, crônica, assim, também é resultado da sociedade que exige da gente o tempo inteiro, né? Exato. Eu tava ouvindo aqui, eu fiquei pensando que o eu ideal é, na verdade, uma frustração decorrente da sua introjeção de expectativas alheias, ou dos seus pais, ou da sociedade. Então, é a gente incorporando valores que não são nossos e expectativas que não são nossas e se frustrando a partir disso. E o eu ideal é, ao contrário, uma apropriação o ideal de eu é, ao contrário, uma apropriação de si. Então, quem sou eu e como é que eu posso ressignificar a minha existência e aprender a não me frustrar em comparação a um padrão que me foi imposto, mas a ter motivação para atingir as minhas próprias expectativas, mas uma relação positiva com aquilo que eu sou. Que a relação consigo mesmo é de cuidado nesse aspecto. E a outra é de cobrança, de autopunição, né? É bem e a gente se cobra o tempo inteiro, né? E muitas vezes a sociedade cobra da gente também. Karnal, como tornar a insatisfação algo positivo? Dá? Eu acho que já foi dada a pista aqui, você precisa fazer um desafio de melhoria, mas tem que ser baseado, voltando ao Freud que iniciou aqui a nossa reflexão, em um princípio de prazer. Ou seja, eu quero saber mais porque eu amo ler.
Não porque me obrigam a ler, não porque eu quero impressionar alguém, mas porque o ler faz parte do meu princípio de prazer. Então, se isso significa um impulso para você, existir é desejar. Os budistas têm uma resposta de que a cada satisfação corresponde uma insatisfação, eu tenho que cessar o desejo. Os estoicos mandam você diminuir o desejo e não alcançar mais. Não é a sua casa que está pequena, é você que tem coisas demais. Diminua as suas coisas e não busque uma casa sempre maior. Então, eu tenho caminhos na filosofia e nas religiões porque as pessoas desejam, mas o desejo é um sinal de vida. Eu sou perfectível e não perfeito, eu sou aperfeiçoável. Eu não cheguei ao fim, perfecto em latim, até o fim. Então é bom desejar e é bom se desafiar. Mas por que eu sou feliz? Eu quero ser mais feliz. E por isso que eu quero ser mais para mim. Primeiro a existência, depois a essência, dando uma resposta que é do Sartre sobre a ordem das coisas. Nossa, é um exercício, né? Você pensar ali no que é para você. Agora a gente vai ver uma pesquisa que foi feita pelo grupo Consumoteca para medir os níveis de satisfação dos moradores de 4 países. Então, Brasil, Argentina, Colômbia e México. Essa pesquisa ouviu 4.000 pessoas e chegou à seguinte conclusão. De modo geral, os brasileiros são os mais insatisfeitos entre os países pesquisados. Olha lá, responderam que se sentem muito satisfeitos, 42% dos brasileiros, 45% dos argentinos, 62% dos colombianos, 60% dos mexicanos. Entre os que estão um pouco satisfeitos, o resultado ficou ali: Brasil 50%, Argentina 49%, Colômbia 36%, México 37%. Ali na última coluna daqueles que se dizem nada satisfeitos, a gente vê no Brasil 8%, Argentina 6%, Colômbia 2% e México 4%. Ou seja, se a gente fizer essa soma, a gente chega à conclusão de que mais da metade dos brasileiros está um pouco ou nada satisfeita. Essa pesquisa tem outros recortes, daqui a pouco a gente mostra mais alguns detalhes. Vocês imaginavam que eram os brasileiros os mais insatisfeitos? Não. Eu não sei, eu fiquei pensando no recorte da pesquisa, assim, qual será que foi a pergunta feita, qual é o recorte da população estudada, então de quem que a gente está falando, para a gente poder fazer uma comparação, por exemplo, se a gente tem o mesmo recorte de indivíduos em todos os países pesquisados, a gente pode pensar a satisfação das necessidades básicas, dependendo das pessoas que responderam a pergunta e de como a pergunta foi feita. Acho que também dá para a gente problematizar. A gente vai ver outro recorte da pesquisa já. Agora vamos continuar aqui, o Ronaldo vai ficar com a gente o programa inteiro aqui para tirar as nossas dúvidas, porque olha o seguinte, satisfação e insatisfação. Será que a vida, de certa forma, é um eterno ir e vir entre esses dois extremos? Vamos ouvir agora o médico fisiologista, professor e escritor Eugênio Mussac. Olha só. Eu aprendi que a saúde depende de um estado chamado homeostase, que é a capacidade do organismo manter-se em equilíbrio apesar das variações do meio ambiente. Quando o corpo perde determinado alimento, é porque ele está insatisfeito com algum componente nutritivo específico. Depois que comemos, dizemos que estamos satisfeitos. Esta é uma satisfação que vai durar o tempo da digestão, da absorção e do metabolismo. Depois você fica de novo insatisfeito com seu estado nutricional e deseja comer de novo. A relação satisfação e insatisfação é homeostática. Regula o bom funcionamento do organismo e imagino que acontece o mesmo com as emoções. Nossa relação com a satisfação e com a insatisfação há tempo saiu do campo meramente biológico e foi para outras áreas do humano influenciadas pela cultura ou pela pressão emocional. É aquilo que você falou, né, Ronaldo? A insatisfação vai mudando. Então, por exemplo, você está num emprego que você não gosta, você sai do emprego e aí você tem aquele momento de satisfação. Mas aí você começa um relacionamento que você não gosta. Então sempre vai mudando, né? A vida vai te colocando em situações que vão te deixando insatisfeito. Exatamente, né? Porque a gente tem muitas esferas, né, na nossa vida. E é impossível a gente estar completamente satisfeito com todas as esferas da nossa vida, né? A gente tem um limitante que é o tempo, inclusive. A gente não consegue dedicar tanto tempo quanto a gente gostaria a tudo que a gente gostaria de dedicar. E é curioso, né? Porque, ao longo da minha trajetória, durante um período muito grande, eu trabalhei com hospital, né? Com psicologia hospitalar, atendendo pessoas com um diagnóstico muito difícil e, em alguns casos, pouco encorajador, né? E a gente, entre os médicos também, é muito claro
o como que a pessoa recebe isso e como que ela encara isso diante da vida muda o prognóstico dela, né? Então, por exemplo, se a pessoa está insatisfeita diante da vida, nesse outro sentido de que ela quer ainda mais viver, ela quer fazer algo ainda diferente, ela tem uma tendência a lidar com a doença, né, de uma forma muito diferente de alguém que, por exemplo, entende aí um outro jeito de insatisfação, né, que aquilo foi uma punição e que o mundo deve a ela, né, que também é um prognóstico muito ruim, quando ela não se responsabiliza pelo seu processo de autocuidado e de cura, né. E tem um outro, que é um terceiro, né, que são as pessoas que já estão no final da vida, elas entendem que elas estão no final da vida, né? Elas entendem que elas já fizeram tudo o que elas queriam fazer, então elas estão satisfeitas diante da vida, né? Elas não querem mais viver, tentar fazer algo novo, elas estão se despedindo, né? Então é um outro grupo de pessoas e que tende a ter um final de vida que pode ser muito bem cuidado ou que pode ser super conflituoso, a depender, por exemplo, como que a família encara isso também, enfim. Mas tem essa característica de quando a pessoa está completamente satisfeita, ela vai realmente se despedindo da vida. São momentos diferentes, né? Eu tenho a impressão muitas vezes, Karnal, queria saber o que você acha disso, que quando você está, por exemplo, num trabalho novo, a novidade te tira aquela sensação de insatisfação. Aí passa 1 ano, 2 anos, a insatisfação, parece que as pessoas procuram motivo para ficarem insatisfeitas. Trabalho, relacionamento, tem isso? Será que a novidade, aquela coisa da novidade de você entrar no emprego, de você começar num relacionamento, você às vezes fecha o olho para uma insatisfação, assim? Fernando Pessoa, num dos seus escritos pessoais, diz que a busca contínua de novidade é uma busca um pouco vazia, porque o poder de satisfação da novidade passa rapidamente. Esse vício na adrenalina do novo, ele pode ser muito difícil. O Fernando Pessoa chega a dizer, a vida é monótona. E as pessoas felizes aceitam que a vida seja monótona. A grande questão, mais uma vez, é se a insatisfação é um motor para a sua transformação. E se for um motor para a sua transformação, ela pode ser um impulso positivo. Se for um elemento desestruturador de todo o seu universo, da sua libido até seus projetos, isso é muito problemático. Então, hoje nós temos excesso de estímulos. E esse excesso de estímulos leva as pessoas sequer a conseguirem dizer o que elas desejam. Porque elas dizem, família é tudo para mim. Aí veio a pandemia. Eis que a sua família tudo está com você agora. E aí elas passam a ter neurose, psicose, tudo. Porque agora elas têm. Os gregos diziam com sabedoria, quando os deuses odeiam alguém, atendem suas preces. Tem a questão também, a gente fala sempre sobre as redes sociais, sobre a internet no meio da insatisfação. E quando a gente fala de insatisfação com o corpo, as redes sociais, de certa maneira, potencializam isso, né? Porque as pessoas sempre mostram ali aquele recorte da vida perfeita, do corpo lindo, maravilhoso, do faço 30 minutos de exercício e tô, pleníssima com a barriga chapada. A insatisfação com o próprio corpo é muito importante também, né, Gabi, que a gente precisa falar. E tudo parte da idealização, percebe? É um padrão imposto, é não conhecer as próprias limitações, não conhecer a própria disposição para a mudança. Então, o que eu preciso para atingir esse corpo que não é parecido com o que eu tenho hoje? O que isso me custa? Será que vale a pena? Eu vou ter que comprometer minha saúde? E isso acontece não só nas redes sociais, mas quando você estava falando do efeito novidade, Mari, o efeito novidade traz consigo a questão da gente não conhecer a fundo. E, portanto, a gente está balizando a nossa expectativa a partir de um ideal. Quando você está indo para um trabalho novo, o que você tem em relação ao seu novo ambiente de trabalho é idealização. Você acha que o ambiente de trabalho vai ser daquele jeito. Funciona assim quando você conhece uma pessoa. Você começa a se relacionar com alguém, essa pessoa aparece e te apresenta, ainda que pessoalmente, um recorte dela própria. Ou quando você conheceu a Oceane, por acaso você apresentou todos os seus defeitos. Tudo. Na sua grande complexidade. Sabia tudo desde o começo. A gente se apresenta no recorte. Tudo se apresenta no recorte. Você faz uma entrevista de emprego e o teu novo empregador vai descrever aquele ambiente como o melhor dos mundos. E aí você está orientando a sua expectativa a partir de uma idealização. E eu sempre digo e vou repetir, nenhuma realidade dá conta de competir com idealização, porque a realidade é complexa. Então, quando a gente efetivamente conhece a coisa e não a ideia que a gente tem da coisa,
a gente tende a se frustrar. Então, o que a gente precisa é aprender a lidar melhor com essa questão da ideia. Sabendo que isso é uma ideia, sabendo que é uma idealização, a gente já vai supor que vai existir alguma frustração. E aí, talvez o efeito disso seja menos significativo, porque você começa a colocar as coisas em perspectiva. E tentar entender o momento que você estava no momento da idealização, né? Então, lembrar, nossa, naquele momento eu acreditava isso, mas agora, enfim, a vida é assim, né? A vida é complexa mesmo. Será que a nossa insatisfação interessa, de alguma maneira, ao mercado de consumo? Não é muito difícil imaginar a resposta. Todo mundo aqui assim, ó, sim. Vamos ouvir então o professor de Sociologia do Consumo da ISPM, Fábio Mariano. Olha só. Existe uma lógica que faz com que nós nos sintamos muito atraídos pelos últimos lançamentos, seja de tecnologia, vestuário, acessórios, livros, até filmes. É a lógica da novidade. Nós estamos num mundo e numa era onde o novo é supervalorizado, onde tudo muda muito rápido, tudo envelhece muito rápido, tudo se transforma muito rápido. E daí, claro, todos nós queremos ser os atualizados da vez. Então, não acompanhar esses lançamentos dá uma sensação para as pessoas de desatualização, de atraso, que elas estão por fora do mundo real. A gente quer se sentir pertencente, a gente quer se sentir atualizado, isso faz com que a gente tente acompanhar os lançamentos cada vez maiores, né, e constantes das empresas. Bom, é a lógica da novidade, né? A gente veio falando sobre isso bastante, isso também se aplica ao consumo. Então, saiu um celular novo, saiu alguma tecnologia nova, você quer fazer parte daquilo, né? Senão você vai ficar insatisfeito vendo todo mundo fazendo parte daquilo e você não, né? Tem isso também, né, Ronaldo? Sim. E hoje, a lógica, né, principalmente das tecnologias, é de favorecer esse eu ideal, né? Aquilo que você tem que ser. Aquilo que você deve ser, né? Então, hoje, por exemplo, a gente sabe que os adolescentes são os que... A gente está tendo um índice muito grande de procura por cirurgia plástica em adolescentes, né? Que é para sair como na selfie. E muitos, eles usam uns filtros, né? Aqueles programas que modificam e deformam todo o corpo do jeito que ele acha que tem que ser, e ele chega pro médico, pro cirurgião e fala, eu quero ficar assim. Né? Que é o que vai construindo do que você tem que ser para ser aceito, né? Então, o eu ideal, ele tem essa característica também, né? Que é para ser aceito, para os meus pais gostarem de mim, para o meu grupo me aceitar, para eu ser, enfim, feliz. E muitas vezes você procura isso, faz, enfim, compra uma tecnologia nova ou faz uma cirurgia, vem aquele momento, mas depois a insatisfação volta também, né? Mas é porque o nosso sistema depende disso. Uhum. Depende da obsolescência, depende da insatisfação. Então, o que eu estou falando é o mercado de filtros gera uma demanda por cirurgias plásticas. O avanço da tecnologia permite que a gente produza cada vez mais. A gente tem um problema do capitalismo com crises de superprodução. A gente já resolveu a necessidade de expansão do mercado consumidor, por exemplo, com as colônias. Então, a gente tivemos épocas imperialistas em que a gente busca mercados consumidores. E agora a gente faz o quê? A gente precisa continuar movimentando a demanda para dar conta de absorver a nossa produção, que é facilitada pelo desenvolvimento da tecnologia. Como que a gente faz isso? Fazendo com que as coisas durem pouco tempo e que a gente fique insatisfeito mais rapidamente e queira consumir mais. Vamos ouvir, na verdade agora ler, né, algumas respostas aqui que vocês mandaram pra gente, porque você sempre participa com a gente lá no nosso Instagram, @CNN Brasil Tonight. A gente perguntou, você tem alguma insatisfação? Eu adorei a resposta da Laila. Ela perguntou, tem limite de caracteres para responder? Ai, Laila, olha. Ana Paula, não conseguir lidar com a minha ansiedade é uma insatisfação. O Danilo disse que está sempre insatisfeito. Tatiane, sim, não conseguir ler muito tempo. Rosana Nunes, não encontrar emprego. E a Anne também falando um pouco sobre trabalho, ela diz que não consegue fazer o canal dela crescer por mais que ela se esforce para isso. A insatisfação associada à vida profissional, ela é muito comum, né?
Sim, e nós temos uma lei, né, quase que uma polícia, assim, do sucesso, né, o tempo todo. Até na outra vez que eu vim por vídeo, né, eu vim falando um pouquinho disso, né, dessa pressão que a gente tem por ser excepcional sempre, né, e que se você não é o excepcional, você tem que estar completamente insatisfeito em tudo, né, na vida. O que é muito diferente de a gente poder entender que por mais que a gente não vai ser excepcional, a gente pode se dedicar àquilo, pode, por amor, como o Karnal trouxe, né? E querer cada vez ser melhor, não para ser aceito ou não para estar dentro de um padrão, mas por você mesmo, né? Por um caminho que você traça na sua vida, né? Pensando que ele não vai ter fim, né? E que você não vai nunca alcançar a perfeição, mas que tem um norte que orienta a sua caminhada, né? E qual é o poder do discurso que a gente faz pra gente mesmo, Karnal? Então, a pessoa que tá ali sem conseguir fazer o canal dela crescer, por exemplo. A pessoa que tá ali insatisfeita, infeliz no emprego, fica o tempo inteiro reafirmando isso. Eu tô insatisfeita. Eu tô triste. Eu não consigo. Não vai crescer. Nada vai dar certo. Qual é o poder que isso tem na gente? Eu acho que essa questão tem 3 respostas possíveis. Uma diz respeito à falta da dimensão trágica da existência. Achamos que tudo dará sempre certo bastando esforço. É preciso levar em conta que, independente do esforço, há o fracasso. E, às vezes, o fracasso serve de moldura para você ter consciência da sua própria alegria. Segundo lugar, eu acho que uma das 3 teologias contemporâneas, e eu já analisei isso várias vezes, é exatamente essa teologia da autoajuda. Basta pensar positivo, que acontece, e todo mundo será perfeito. Todo mundo será maravilhoso. Não, nem sempre. Às vezes eu posso melhorar, mas não posso chegar lá. E terceiro, e muito importante, é lidar exatamente com o caráter perfectível da vida que eu falei lá atrás. Ou seja, eu não consigo crescer nas minhas redes, busco especialistas que vão me dar conselhos, que vão analisar minhas redes. Talvez eu consiga fazer crescer através de especialistas. Talvez eu consiga mudar o que eu estou fazendo. E talvez, eu não sei qual é o caso, eu não tenha carisma. Eu não tenho a dimensão desse carisma, eu não sou a pessoa para aquele momento. Talvez eu tenha carisma, mas não é um carisma para aquela demanda daquele momento. Então, a comparação atual da sociedade é muito ruim. Eu volto a um conselho que eu dou a todas as pessoas. Você é mais feliz do que aparece na foto do seu RG. E você é menos do que aparece no seu Instagram. Então, pense, você é mais que o RG e menos que o Instagram. Vamos levar em conta que a vida representada não é a vida real. Eu acho muito importante quando você fala isso, talvez não dê certo e talvez você não tenha carisma, mas isso também leva a pessoa a uma jornada de autoconhecimento que é muito difícil, né? Pode ser muito perturbadora também. Sim, e se aceitar é se conhecer, né? Não é gostar de você. Também tem uma coisa muito forte, né? Você precisa se aceitar. E as pessoas entendem isso é dito como uma forma de você precisar gostar. Você tem que se forçar a gostar daquilo que você não gosta, por exemplo. O que é muito perigoso, né? Mas se aceitar é conseguir olhar para si e se reconhecer e saber o que você realmente é, né? Isso é aceitar, né? E como que essa transmutação do termo ela é perigosíssima, né? Porque quando você não está satisfeito ou quando você não gosta de você mesmo, isso em si já é o fim do mundo. Ou seja, você não pode, né, investir em você, né, como o começo, canal. Na verdade, né? Isso, e deveria ser o começo, como o canal está trazendo. O Karnal diz, não necessariamente você pode chegar lá, porque, por exemplo, pode te faltar carisma. E eu gosto muito disso, porque você ficar se enganando sobre a sua possibilidade vai inviabilizar a sua evolução. E a partir do momento que você se conhece e se avalia com honestidade, fala, ok, talvez eu não tenha esse traço que eu considero fundamental para desenvolver bem determinado tipo de atividade. Você pode pensar em alternativas. E aí você deixa de ficar estacionado. Então, conhecer, inclusive, as próprias limitações é libertador e te permite trilhar um caminho de mais sucesso. O grande problema é que a gente vive essa difusão de um discurso que você é bom para todas as coisas e, de repente, a gente insiste em algo que não vai dar
necessariamente resultado. Você pode buscar, por exemplo, o auxílio de especialistas, se você puder, ou estudar sozinho para conseguir fazer uma melhor avaliação de que outro tipo de abordagem que você pode desenvolver naquele canal e conseguir seguir. Mas uma coisa também que é fundamental é olhar para o outro, é só para ter um exemplo de aspiração, algo que você admira e pensa que pode ser um norte. Nunca para avaliar o seu desempenho. O seu desempenho você compara com a sua atividade anterior. Então, o quanto eu cresci a partir do meu esforço, do que eu me dediquei, da atividade que eu desenvolvi, isso sim, porque você não sabe como está sendo a trajetória do outro. Então, de repente, você está trabalhando o seu trabalho de 8 horas por dia, 5 vezes por semana, e a outra pessoa está trabalhando 20 horas por dia, 7 dias por semana, e você nem quer aquilo para sua vida. Você pensa, não, para mim não interessa trabalhar tanto assim. Então, tem que tomar muito cuidado, porque isso é fonte certa de frustração. A gente olha para o outro, aquilo é necessariamente um recorte, a gente não conhece as limitações e os talentos do outro, a gente usa aquilo como parâmetro para avaliar o nosso desempenho. Cilada. E é isso que você falou, né? Às vezes a gente acha que tem gente que é boa em tudo, mas não é assim, gente. Ninguém é bom em tudo, entendeu? Todo e o Karnal, por exemplo, levou 30 anos para acontecer de repente. Essa frase com um jornalista que me disse, eu gosto muito. É verdade, Karnal, que você ralou 30 anos para surgir de repente? Mas eu acho que para tentar ser breve e ilustrando a excelente reflexão da Gabriela, quando eu me formei em piano, eu disse à minha professora que me acompanhou durante 12 anos que eu ia fazer música também. E ela disse, não faça. Ela disse, você escreve e fala melhor do que toca. Aquilo me doeu, porque ela estava 12 anos ao meu lado. Olá. E carreguei essa chaga até ver o primeiro concerto Nelson Freire tocando a mesma peça que eu me formei. Eu só fechei os olhos. Obrigado, irmã Luísa. Eu podia ser hoje um pianista linha C, tocando na noite com terno cafona, e porque eu estaria buscando um ideal que na época pareceu, bom, não, eu não tenho talento para pianista. Como disse a grande Madalena Taliaferro, é preciso que todo mundo estude 12 anos de piano para poder ouvir um pianista profissional com o ouvido treinado. Irmã Luísa. Irmã Heloísa, do Sagrado Coração de Jesus. Não, Irmã Heloísa é maravilhosa. Não fosse Irmã Heloísa, a gente poderia ter perdido o brilhantismo de Leandro. E o mundo teria ganho um músico C. Teria ganho um músico C. Entendeu? Insatisfeito. Bom, gente, lembra da pesquisa que a gente mostrou aqui do grupo Consumoteca? Aquela que mostrou que os brasileiros são os mais insatisfeitos entre os entrevistados de 4 países. Brasil, Argentina, Colômbia e México. A gente agora vai ver, então, um recorte só do ponto de vista da saúde e do bem-estar. É muito número, mas a gente consegue ver ali, ficar claro que os brasileiros são minoria entre as pessoas que responderam que estão muito satisfeitas. 48% contra 63% dos mexicanos, por exemplo. Já ali no último gráfico que mostra as pessoas que não estão nada satisfeitas, o Brasil aparece com um índice mais alto de 9%. A gente vai mostrar aqui ao longo do Tonight também outros vídeos, outras entrevistas dentro desse assunto que a gente está falando, de insatisfação. A gente ouviu agora há pouco o professor de Sociologia do Consumo da ESPM, Fábio Mariano, explicando como a nossa insatisfação interessa ao mercado de consumo. Agora a gente vai falar então de insatisfação no mundo empresarial, tanto do ponto de vista do marketing, como também do ponto de vista da gestão. Para falar sobre isso, a gente ouve mais uma vez o médico Eugênio Mussac. Olha só. As empresas, por exemplo, trabalham com o conceito de satisfação do cliente. Para muitas, esse conceito se transformou em valor essencial de sua cultura organizacional. O cliente satisfeito com o produto, com o atendimento ou com o ambiente é o cliente que volta quando o objeto daquela satisfação se esgotar e ele ficar insatisfeito de novo. No fundo, é com isso que o marketing trabalha, gerando desejo, satisfação temporária pela posse, insatisfação a ser preenchida pela nova posse. Os líderes, por outro lado, são consideradas pessoas insatisfeitas por definição. O líder tem que obter o máximo de sua equipe, tirar as pessoas da zona de conforto, alavancar a produtividade, garantir o resultado crescente. A insatisfação interna com a qualidade virou tema de gestão e traço de cultura para as empresas. A ideia é que a insatisfação também provoca evolução. O satisfeito para, o insatisfeito continua. Quem está satisfeito com seu desempenho no trabalho não trata de melhorá-lo. O desejo de querer mais desperta e nos movimenta, nos levanta.
Grande Eugênio, gosto muito, já estivemos juntos em muitas palestras, pessoa que pensa muito, escreve muito bem e fala brilhantemente. Eu queria só lembrar uma coisa que rondou a fala do Eugênio. A felicidade, ela é um pouco estéril. A felicidade impede que você faça muitas coisas. Não houvesse pecado, a Bíblia teria terminado no Gênesis capítulo 2. Ostra feliz não produz pérola, diz o Rubem Alves, já citei isso aqui. É muito importante pensar que a Ilha da Perfeição, onde estava Calipso e para onde foi Ulisses, ele não aguentou, gente. A perfeição é esterilizante, é o incômodo que nos faz crescer. Então eu preciso levar em conta que o incômodo produtivo é bom. A plena satisfação não nos aperfeiçoa. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho para entender, então, qual é o papel da insatisfação na nossa vida e também da satisfação. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Não sai daí que a gente volta já já. CNN Tonight de volta. A gente está com o Ronaldo Jequi, psicanalista, falando com a gente sobre insatisfação. Será que somos eternamente insatisfeitos? Bom, a gente viu várias entrevistas aqui falando sobre como a insatisfação pode fazer a gente seguir, pode fazer a gente continuar e como a satisfação muitas vezes pode fazer a gente parar. A gente vai continuar conversando bastante sobre isso aqui com o Ronaldo, né, Gabi? E porque a gente estava aqui no intervalo e eu com uma dúvida, porque eu tô sempre o quê? Problematizando. A gente falou muito isso, sobre o papel da insatisfação como um motivador, um incentivador da nossa evolução. Mas eu fiquei pensando se a gente não pode compreender de outra maneira. Vou me usar de exemplo. Eu tô satisfeita com as minhas conquistas, eu tô satisfeita com aquilo que eu faço, eu tô satisfeita com a forma que eu vivo, mas isso não me faz estacionar. Reconhecer que, ok, tá tudo bem, não me deixa paralisada, porque eu quero mais. Então, eu me sentir satisfeita com o que eu já tenho não inviabiliza o meu desejo por mais. Eu gosto da frase do Fernando Pessoa, que é quero tudo e um pouco mais, se puder ser, ou até se não puder ser. Eu estou sempre buscando coisas novas, mas eu estou satisfeita. Sim. Então, é assim mesmo que funciona, né? Segundo o que o Freud vai trazer, né? O Freud ele não se debruçou muito sobre o tema da felicidade, ele estava muito mais preocupado com a saúde e doença, né? Mas a questão da felicidade para o Freud era o quanto você se aproxima do seu ideal de eu. Né? Então, é algo que você sabe que você nunca alcança, mas que você, se está relativamente próximo, você se sente satisfeita, mas não completamente satisfeita diante da vida no sentido de se despedir da vida, né? Mas querendo mais da vida, né? Ou querendo se projetar mais para a vida, né? Ele usa muito essa imagem de que a gente é um ser que se projeta para o mundo. Né? Então, quando ele fala do amor e da libido, é isso, aquilo que sai da gente como pulsão e que encontra objeto no mundo, né? E que encontra, por exemplo, no trabalho, ou na música, ou no saber, no autoconhecimento, né? E você investe ali, justamente, isso faz com que a vida ela ganhe movimento. Né? E o contrário para ele é a morte, né? Seria essa estagnação. Né? Uma frase clássica dele é que a vida atrapalha a morte, né? Ou seja, esses obstáculos que a gente tem na vida é o que faz com que a gente continue vivendo, né? E que atrapalha a morte de se concretizar, que é esse estado de nirvana, né? Que é esse estado de completa satisfação. Por outro lado, por exemplo, os gregos, né? O Karnal pode me ajudar aqui, ele dá uma força nessa parte. Eles têm uma ideia de felicidade que é sempre essa coisa, né? Que é um estado onde você entende que ele se basta por si, né? Ou seja, não é algo que eu estou fazendo para uma outra coisa. Eu faço aquilo porque eu gosto de fazer aquilo e eu me sinto muito bem fazendo aquilo naquele momento, né? Então tem a ver com o exercício. Né? Enquanto eu estou fazendo aquilo, estou feliz. No momento em que não estou mais fazendo, é outra situação. Uma satisfação de processo, vai. Pois é, eu como analista só posso ser feliz sendo analista enquanto eu estiver sendo analista. Se eu estiver impedido de ser analista, não dá para dizer que eu sou feliz sendo analista. Né? É uma questão lógica importantíssima. E no caso da vida feliz, seria uma vida onde eu tenho, dentro do meu tempo,
a possibilidade de fazer muitas coisas que me fazem feliz. Que legal. Vamos ouvir agora. Ouvir não, eu tô achando que eu tô ouvindo vocês, gente. Eu tô com vontade de ouvir vocês na nossa hashtag. Pede Não pode vídeos. pedir áudio do WhatsApp pro Karnal ouvir alguns? Adoro o áudio, amo o áudio. Nossa, longos. Vamos ler aqui mais alguns comentários Áudio que as no pessoas... WhatsApp é o que deixa o Karnal satisfeitíssimo. Nossa, todos podcasts, assim, os mais extensos possíveis. Bom, gente, a gente perguntou lá no nosso perfil no Instagram, inclusive, se você não segue a gente ainda, segue, tá aqui embaixo, ó, @CNN Brasil Tonight, o QR Code tá ali no cantinho também para você correr lá pra nossa página, tem muita coisa legal e você participa do programa através dessas perguntas que a gente faz, das enquetes. Então a gente perguntou, você tem alguma insatisfação? Olha lá, Luciana disse, o calor do Rio de Janeiro. Calor me deixa insatisfeita também. Você também, né, Karnal? Nossa, profundamente. Karnal. Mas essa é a categoria das coisas que eu posso mudar e que os estoicos recomendam. Entre os problemas que eu não posso mudar e que eu não devo dedicar energia, e os que eu posso mudar com ar-condicionado ou me mudando para uma cidade mais fria ou mais alta. Então, isso é o que eu posso mudar. Problema que eu posso mudar não é problema. Gabizi, ó, ela respondeu, de viver ainda com meus pais, zero independência. Felipe, o Felipe traz um exemplo que é muito aquilo que a gente veio falando sobre como a insatisfação muda. Ele disse, eu tinha insatisfação com o trabalho, mas saí. Agora eu tenho insatisfação em ainda estar solteiro porque eu gosto de namorar. Por que a gente sempre procura insatisfação, Karnal? Exatamente porque, como foi dito já aqui uma vez, um humorista nos diz, tem 100 pessoas me ouvindo, todas rindo, uma está dormindo, eu acho que é aquilo que é o problema, né? Por quê? Porque aquilo causa uma ferida narcísica. Aquilo causa uma ferida narcísica. Só que a ferida narcísica freudiana, o espinho na carne de Paulo, ele pode ser positivo, né? Quer dizer, é uma coisa que vai me estimular. Tá, Proença, minha vida financeira é o motivo de insatisfação dela, mandou aqui pra gente. E a Ju Mazella, que sempre participa com a gente, diz que a insatisfação dela é não ser citada no Tonight. Olha, Ju, a gente Chegou. cita você o tempo Plenitude. inteiro. Olá, hein? Eu acho que são mazelas da vida. A gente tá sempre de olho em vocês, participando com a gente na hashtag CNN Brasil Tonight. Lembrando que a gente tem também um perfil, então, ativo no Twitter. É só seguir o @CNNBR Tonight, apontando a câmera do teu celular para o QR Code que tá ali no cantinho da tela. Você vai direto para nossa página, é um perfil bem ativo e bem legal. Eles colocam vários trechos ali do programa e aí você participa com a nossa hashtag. Bom, a gente já ouviu o médico fisiologista Eugênio Mussac dizendo que a gente oscila o tempo todo ali entre satisfação e insatisfação. Mas qual é o papel de cada um desses estados, desses sentimentos na nossa vida? Vamos ouvir então mais um trecho da entrevista com ele. A insatisfação, dizem, mobiliza, energiza as ações, promove mudanças, conquistas, realizações. Somos animais insatisfeitos por natureza, o que não apenas nos manteve vivos até aqui, como também promoveu a nossa evolução e o nosso progresso. A satisfação, por outro lado, ela é ótima, mas é ótima como prazer provisório, transitório e é necessário para o nosso equilíbrio mental. A insatisfação é desconfortável, às vezes angustiante, mas é igualmente necessária. E é do movimento dessa gangorra que nós tiramos a nossa essência. Fiquei pensando aqui, porque eu realmente estou problematizando essa coisa de a gente colocar a frustração, a insatisfação necessariamente como o nosso motor, porque eu falei que acho que é possível a gente se sentir satisfeito e ainda assim progredir. E acho também que a insatisfação ela pode paralisar. Se eu começo a achar que nada dá certo em nenhuma esfera da minha vida, eu tendo a me prostrar. Tô certa? Isso pode ser um paralisador? Sim, porque tem a ver com o quanto que você se sente potente também, né? O quanto que aquela insatisfação te coloca, serve como motor, ou como diante daquilo você sente que você não vai alcançar. Né? Por exemplo, o sentimento de inveja. Né? Quando uma pessoa consegue algo e eu fico feliz com aquilo, para eu ficar feliz, eu preciso entender que também eu posso, se eu quiser. Né? Agora, se eu entendo que a conquista de alguém faz com que aquilo deixe eu de fora e que eu não tenho capacidade de alcançar, eu preciso destruir o outro para conseguir um espaço
ali, né, é uma insatisfação que é destrutiva, como eu estava dizendo, né? São modos completamente diferentes de ficar insatisfeito. Eu posso ficar muito feliz e aquilo me motivar a ser uma pessoa que... Qual que é aquela palavra que as pessoas fazem agora, os digital influencers, que é... de incentivar, né? Influenciadora? Enfim, que me influencia de uma forma boa, enfim. Ou eu posso ver aquilo como uma coisa, eu não sou, então eu fico com inveja, eu quero destruir, ou eu destruo a mim mesmo, né? A destruição, ela tem essa dupla vetoração, ou pode ser para mim mesmo ou para o outro. Enquanto que quando eu me incentivo e quando eu tenho em mim a característica de achar que eu tenho condições de evoluir com aquilo, eu me sinto incentivado. Agora, Ronaldo, uma dúvida prática, assim. Quem está assistindo a gente, com certeza, deve ter alguma insatisfação nesse momento. Seja na vida profissional, seja na vida amorosa, seja na família, enfim. Ainda mais agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo, que é um momento tão complicado. Estou insatisfeito. Como eu entendo a minha insatisfação? Qual é o limite para eu procurar ajuda? Quando eu acho que o termômetro é essa palavra, o quanto você está sendo destrutivo com você mesmo, né? E o quanto que a sua insatisfação está sendo um motor para você cuidar de você, né? Eu acho que é aí que está. Porque aqui a gente também não vai fazer justamente como o Karnal falou, né? Esse movimento da autoajuda, pensa positivo. Não, existe todo um mecanismo histórico, da história de vida de cada um, que faz com que a pessoa passe a ter um jeito destrutivo de lidar com a sua insatisfação, né? Ela passa a se destruir, né? Que não é muito simples, não é só você pegar e falar, agora eu vou pensar positivo e vou cuidar de mim. A lógica está clara, mas às vezes a pessoa não consegue. E é aí que entra, no caso da análise, né? A gente buscar o que aconteceu para que ela passasse a lidar assim consigo mesma, né? Que é difícil, né? É muito difícil você lidar com você mesmo. Bom, gente, a gente vai ver agora o último recorte daquela pesquisa do Grupo Consumoteca. Agora a gente vai ver qual foi o índice de satisfação com relação à vida financeira. A gente falou sobre isso bastante aqui hoje. Vamos dar uma olhada principalmente nos gráficos ali das pontas. A gente vê que no caso daqueles que estão muito satisfeitos, o resultado do Brasil só não foi mais baixo que o da Argentina. Vale lembrar que a Argentina vem enfrentando seguidas crises econômicas já há algum tempo. Já entre os que responderam que não estão nada satisfeitos com a vida financeira, os brasileiros são maioria, 34%. Se a gente fala de insatisfação com a vida financeira agora na pandemia, é muito mais, né, Karnal? De novo, se a sua insatisfação serve para você, por exemplo, refinar sua capacidade de votar, ou serve apenas para produzir esse fel de que você vive num lugar difícil, que ninguém presta e assim por diante. Se a sua insatisfação promove mudança, ou se apenas alimenta sua destruição. Então, de novo, não é a insatisfação em si, temos que fazer matizes dentro dela, mas você não gosta das coisas como estão, o que você faz para transformar? Ou seguindo o conselho de Mahatma Gandhi, torna-te a transformação que você quer ver no mundo. Vamos ouvir mais uma vez o professor de Sociologia do Consumo da ESPM, Fábio Mariano. Ele explicou agora há pouco que a gente é movido pela novidade. Quais são, então, as estratégias que as marcas usam para se beneficiar dessa nossa eterna insatisfação? Vamos ouvir. As marcas usam de técnicas para que a gente se sinta cada vez mais atraído pelos lançamentos recentes das várias empresas. São duas. Uma delas é a obsolescência programada. Isso significa que produtos que poderiam durar muito tempo, sendo super funcionais e úteis para nós, eles acabam sendo substituídos por versões superiores em curto espaço de tempo. A segunda estratégia é justamente a estratégia da novidade e da atualização. Então, as empresas, quando aparecem com lançamentos, sempre falam: quem é o atualizado da vez tem agora essa versão do produto, tem essa nova versão, tem esse lançamento. E daí, claro, isso nos atrai e nos motiva para que a gente, de fato, deixe o produto atual e migre para o novo.
Obrigada, Fábio. Aliás, eu adorei o cenário ali da entrevista. Maravilhoso, né? Achei Colorido. demais, muito legal para acordar a gente aqui à noite, a gente falando sobre insatisfação, muito dentro daquilo que a gente conversou justamente quando o Fábio trouxe essa questão do consumo, né? Não, e eu fico pensando também, a gente já falou aqui no programa sobre as estratégias de inclusão num cenário de extrema desigualdade que é aperfeiçoada por meio do consumo. E aí a gente traz a noção de cidadania vinculada ao consumo. E aí essa lógica do sistema capitalista que precisa renovar o seu espaço de demanda pelos produtos que são produzidos cada vez mais facilmente, se associa a essa questão do ser. Eu preciso ter para ser, eu preciso ter o último modelo para eu ser um cidadão de primeira linha. Isso é muito complicado e por isso a gente tem que pensar sempre as nossas políticas públicas, não só nos efeitos imediatos, mas também nos efeitos de longo prazo. É sufocante isso também, né? Toda hora a gente recebe estímulos de todos os lados, novidades. Bom, gente, para você que curte o programa, a gente tem também uma página no Facebook, dá para seguir a gente lá no @CNN Brasil Tonight, apontando a câmera do teu celular para o QR Code que está ali no cantinho da tela. E como sempre, a gente tem aquele momento aqui para ler o que vocês mandam para a gente em todas as redes sociais. E eu vou ler aqui alguns comentários. Olha, a Denise deixou um comentário lá no YouTube para a gente dizendo o seguinte: um programa sobre minimalismo seria incrível. Aí a Mari Alves e a Francisca comentaram no post da Denise dizendo que também querem ver esse tema aqui no Tonight. Isso é muito legal, viu, gente? Não só vocês participarem com a gente nas nossas enquetes, nas nossas perguntas, mas também darem sugestões de temas, porque já aconteceu de vocês darem sugestão e a gente trazer o tema aqui para o Tonight. Eguidem no Instagram, aos 3 anos de idade, enquanto a maioria de nós brincava de comer terra no quintal, a Rita já estava desenhando aplicativos para o celular. Acho que estava falando do programa, de outro assunto que a gente falou em outro programa. Realmente, a Rita adora tecnologia e sempre está de olho nisso. Gente, obrigada, viu, pela participação de vocês, todos vocês que sempre mandam mensagem aqui pra gente. É muito legal conversar com vocês em todas as nossas redes sociais. Agora, olha só, você já ouviu ou falou a frase "consumo, logo existo"? Assunto para daqui a pouquinho, nosso próximo bloco. Fica aí que a gente volta já já. Estamos de volta hoje falando sobre insatisfação. A gente já viu aqui todas as mensagens que vocês mandaram pra gente, trazendo um pouco do que deixa vocês insatisfeitos. A gente também já viu que as empresas se valem da nossa insatisfação para estimular o consumo. Mas será que o que a gente consome define quem a gente é, de alguma maneira? Vamos ouvir mais um trecho da entrevista com o professor de Sociologia do Consumo da ESPM, Fábio Mariano. O consumo ele tem uma importância simbólica na nossa vida. Isso significa que aquilo que nós usamos, aquilo que nós temos, passa muita mensagem, né? Sobre quem nós somos, sobre o que nós acreditamos, onde estamos na escala social. Então, claro, é muito importante a gente se mostrar sempre para a sociedade de uma forma atualizada, de uma forma aceitável, de modo que a gente se sinta pertencente a determinados grupos, como também distintos, né? Com um tom de que a gente é especial. O que a gente precisa ter a clareza é que eu consumo, logo existo, é uma farsa, só irá nos trazer insatisfação. A gente tem que assumir, eu sou, logo existo. A essência é sempre muito mais valiosa do que aquilo que a gente compra, do que aquilo que a gente possui. Isso não é um clichê, hein? É porque produtos, eles têm tempo de validade. A nossa essência, não. Então é aonde a gente mais deve apostar. Eu acredito que nós devemos pesar muito o consumo, mas inclusive o consumo de ideias, não apenas o consumo de produtos. Já nas cidades e as serras do Eça de Queiroz, eles fazem um diálogo de Jacinto com seu amigo, falando de como nós vivemos uma época, estamos falando do século XIX, em que as ideias chegam, não são digeridas e já são apresentadas as novas. Marx disse que tudo que é sólido desmancha no ar, Marshall Berman fez um livro com esse título, Bauman fez a ideia de mundo líquido. Nós temos que degustar mais, inclusive ideias, livros e produtos. Não é mais, mas é bem feito. Não é uma vida longa, mas é uma vida bem aproveitada. E eu penso que degustar, e quando o Karnal fala de ideias, é incorporar e tornar a ideia que lhe é apresentada como uma parte daquilo que você é.
O que eu acho que tem de cilada nessa história da gente usar o ter, o consumir para ser, é que é mais fácil comprar um produto ou incorporar uma ideia, ou consumir uma ideia de forma superficial do que efetivamente alterar a nossa Constituição. Então, do que efetivamente nos tornarmos uma pessoa aprimorada, entendeu? Pessoas aprimoradas. E aí, por ser mais fácil, a gente tende a fazer isso, mas não adianta. A gente só vai ter uma sensação efêmera de que a gente preencheu aquela lacuna, porque ela segue lá. O Bauman diz no livro 44 Cartas do Mundo Líquido que as lojas nos shoppings deveriam ser classificadas todas como farmácias. Porque elas vendem remédios. Que te dói, Tá triste, compra. Tá alegre, compra, né? Você tá deprimido, compra. Então, elas deviam ser todas farmácias com licença médica. Aliás, falando sobre isso, a gente já fez um programa sobre o novo consumidor. Procura lá no nosso canal no YouTube, que é bem importante. Ronaldo, eu queria agradecer a sua presença e deixar um espaço aqui para você deixar uma última mensagem sobre esse assunto que é tão importante. Você já falou um pouquinho sobre quando procurar ajuda, mas que última mensagem a gente pode deixar para quem está vendo a gente agora, que de repente está insatisfeito com alguma coisa, menor ou maior grau, o que fazer? Tá. Bom, acho que a gente falou o tempo todo aqui o quanto que estar insatisfeito ou não é o que move, o mais importante, mas a vetoração dessa insatisfação, né? O que ela produz em você. Se ela te paralisa, se ela faz você ficar autodestrutivo ou se ela faz você cuidar de você, né? A professora Marlena Guirado, do Instituto de Psicologia da USP, que foi minha orientadora, ela que ensinou a gente a pensar assim, né? Importa muito mais a vetoração das coisas, né? Ou seja, o que aquilo produz em você do que a coisa em si, né? A coisa se define pela vetoração. Então, a partir disso, ao fazer um movimento de se conhecer, perceba como que você conversa com você mesmo, né? Eu venho falando muito disso no meu canal, inclusive, né, que é importante a gente perceber quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa que não está legal, como que você fala com você mesmo? Você se destrói? Você fala de uma forma autopunitiva? Ou você se responsabiliza por aquilo que você fez, né? Que é diferente de se culpar, porque a culpa prevê a punição, né? Então você se culpa e você se pune, mas ela não prevê a reparação, né? Que é, por exemplo, quando a gente se responsabiliza por aquilo. Então, eu sou algo que eu ainda não estou completamente satisfeito, então o que eu fiz que me trouxe até aqui? Né? Quais foram os caminhos também que eu percorri, as escolhas que eu fiz, e não só o que fizeram de mim também, né? E o que eu posso fazer para me movimentar? Eu acho que isso é o principal, né? Da gente pensar essas vetorações na vida, né? E o movimento que isso traz para se autoconhecer. Acho que é a mensagem final aqui, uma mensagem super importante para a gente encerrar o programa. Obrigada mais uma vez, foi um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada a você que ficou com a gente, como sempre, até o fim da nossa conversa. O CNN Tonight termina aqui. Obrigada mais uma vez. CNN, a maior do mundo, líder em independência.